Alana, eu tô desesperado. A UERJ lançou um monte de livro lá e eu não tô entendendo nada. Onde que estão esses livros? Como que eu faço pra ler esses livros? Como que eu vou estudar esses livros pra prova? Qual livro vai cair pra mim? Qual livro não vai? Calma que você tá me deixando nervosa. Eu sou a professora Alana, aqui no meu canal a gente fala bastante sobre a UERJ e a UERJ aí divulgou o resultado da votação dos livros. E se você ainda tá um pouco perdido, ou se você nem tá perdido, mas você quer saber como que você vai fazer pra estudar, qual é a melhor estratégia pra estudar cada um desses livros, fica aqui porque a gente vai conversar sobre isso hoje. Vamos começar falando sobre os livros do primeiro exame de qualificação e do segundo exame de qualificação. Se você não sabe o que é exame de qualificação, exame discursivo, eu vou deixar passando aqui um vídeo em que eu explico pra você direitinho como que funciona esse modelo da UERJ, que é o modelo antigo que voltou agora, né? Então, o novo, velho modelo. E basicamente, o exame de qualificação é a prova de marcar. Então, sim, você precisa ler um livro para a prova de marcar. Qual é a diferença do primeiro e do segundo exame? É que você não precisa fazer os dois. Você pode fazer ou um ou outro, mas eles têm livros diferentes e vai prevalecer a maior nota. Alana, e se eu só fiz um? Então, você só vai ter uma nota, óbvio, né? Mas se você talvez não foi tão bem no primeiro exame de qualificação, você pode fazer o segundo para tentar melhorar a sua nota. E aí, cada um desses exames, ou seja, cada uma dessas provas de marcar, vai ter um livro diferente. Então, o primeiro exame tem um livro e o segundo exame de qualificação tem outro livro. O livro do primeiro exame de qualificação vai ser O Meu Amigo Pintor. Alana, se eu só for fazer o segundo exame de qualificação, eu preciso ler esse livro? Óbvio que não. Você não vai fazer o primeiro exame, por que você leria esse livro, né? E o livro do segundo exame de qualificação é Anos de Chumbo. Então é a mesma coisa. Alana, não vou fazer o segundo exame de qualificação. Preciso ler o Anos de Chumbo? Não. Você vai ler os livros da prova que você vai fazer, gente. É só isso. Então, se você vai fazer as duas, óbvio que você vai ler os dois livros. Como que eu estudo pro exame de qualificação? Diferente de estudar o livro para redação, por exemplo, que é legal a gente procurar reflexões, resenhas. Pro exame de qualificação, o mais importante é que você leia os livros com malícia. Não só a malícia de considerar, situar aquela produção literária no tempo e no espaço, principalmente aí quando a gente fala do Anos de Chumbo, né? Mas também a malícia linguística. Perceber o gênero, a estrutura, o que eu tenho ali que a UERJ costuma cobrar, quais são as figuras de linguagem, questões de semântica dos conectivos, o que a UERJ costuma cobrar em vários vestibulares e que é bem marcante ali naquele livro. Se você vê algumas construções que são bem marcantes, provavelmente aquilo vai cair nessa prova. E isso precisa ser analisado. Então, a análise dos livros que a UERJ cobrou para vocês para os exames de qualificação, ela é diferente da análise da redação, que ela é uma análise que tem que partir também para os recursos linguísticos. Então, você precisa olhar a temática geral, mas ao mesmo tempo a divisão por capítulos, por parágrafos e principalmente os mecanismos linguísticos que contribuem para aquelas construções de sentido. Então, você precisa entender, por exemplo, que aquele mais que aparece ali, ele não aparece por acaso, ele aparece porque é uma conjunção que marca uma adversidade ou um contrário. Então, quando você estiver lendo os livros dos exames de qualificação, já leia com essa malícia. É a dica que eu tenho para dar para vocês. Se vocês quiserem mais vídeos assim pra frente, a gente pode fazer. Bom, Alana, no exame de qualificação, consegui ali um conceito A, B, C ou D. Se você tirou o conceito E, você é eliminado. Se você conseguiu A, B, C ou D, você vai fazer uma segunda prova, que é a prova de escrever, ou exame discursivo. Qual é o livro que todo mundo que foi classificado para a prova discursiva tem que ler? O Menino do Pijama Listrado. Para a alegria de muitos e para a tristeza de outros, esse foi o livro que ganhou a votação. Esse é um livro que já recebeu muitas críticas, mas foi o livro que ganhou a votação. E todo mundo faz a prova de escrever de redação. Todo mundo, obviamente, que passou, né, do exame de qualificação. Então, não importa o curso que você quer, se é medicina, se é direito, se é geografia, você vai fazer uma prova de redação com o livro O Menino do Pijama Listrado. E esse canal aqui tem vários vídeos, né, em que eu te ensino a fazer a redação da UERJ usando o livro do exemplo de redações reais. Então é só vocês darem uma olhadinha nos vídeos aqui da playlist. Eu não sei se tem como colocar playlist, mas se tiver eu vou colocar. Eu queria fazer uma observação muito importante sobre o livro de redação. Eu acredito que um dos motivos que fez com que O Menino do Pijama Listrado ganhasse a votação foi porque ele tem filme, um filme bem conhecido, né, premiado e tudo mais. Só que assim, gente, cuidado, muito cuidado. Ano passado, na prova da UERJ, a gente também tinha um filme que era muito bom, premiadíssimo, mas que tinha trechos que eram diferentes do livro e é normal. Quando a gente tem uma relação entre mídias, uma relação de intermedialidade, é óbvio que muitas coisas vão ser diferentes. Um filme ou uma série, uma canção, eles não precisam ser fiéis a um livro, porque são produções artísticas diferentes. Mas às vezes uma pequena alteração, ela pode mudar
todo o significado. Vou dar um exemplo pra vocês. No ano passado, a gente tinha uma questão muito forte ali no livro que a UERJ cobrou, que era o seguinte: por que que aqueles indivíduos aceitavam, entre aspas, né, a situação de exploração em que eles viviam, e por que que eles não fugiam, por que que eles não se revoltavam, por que que eles não faziam nada disso. Só que olha só que interessante, no filme, eles tinham um chip. E aí, isso responde a essa questão. Mas isso não acontece no livro. Então, se esse é um tema de redação, que é uma grande metáfora com a nossa sociedade, imagine só quem só assistiu ao filme e não leu ao livro, como que ia sair nessa redação. Não é suficiente só assistir ao filme, gente. Isso não é porque eu sou professora de português, não, cara. É porque eu preparo meus alunos para a UERJ. Então, por mais que a gente tenha o filme ajuda, sim, a entender, né? O filme, ele tem uma dramaticidade muito legal que o livro, às vezes, não tem com tanta clareza quando a gente cria aquela imagem, aquele roteiro mental, mas ainda assim é importante ler o livro, porque podem ter detalhes ali importantes que vão virar, talvez, o seu tema de redação. E mais importante, a UERJ não cobrou filme, a UERJ cobrou livro. Então não pensem assim, ai, mas será que eles vão fazer isso? Pô, vai ser sacanagem. Por quê? Eles estão te dizendo exatamente o que é pra você fazer. Ler o livro pra fazer a prova de redação. Eles não estão dizendo ignore o livro e veja o filme. Então fiquem atentos a isso, tá? Essa é uma das minhas maiores preocupações quando eu penso nesse livro como livro da redação, mas ao mesmo tempo, é legal que é um livro bastante acessível, assim, vocês conseguem achar com bastante facilidade. Além dos livros, dos exames de qualificação e da redação, pra quem for fazer específica de língua portuguesa e literaturas, existe mais um livro. Alana, isso significa que se eu for fazer todas as provas e for fazer a específica, eu vou ter que ler os 4 livros? Sim, bebê, vale. Se o seu curso ele tem como matéria específica do exame discursivo língua portuguesa, você precisa ler coração, cabeça e estômago. As questões do exame discursivo, elas têm os conteúdos que costumam ser mais específicos. Então, assim que a UERJ lançar, você vai ter que ir lá, dar uma olhadinha nesse conteúdo programático. E a regra é a mesma do exame de qualificação. A gente vai ler esse livro situando num tempo, num período, num espaço, mas ao mesmo tempo fazendo análises linguísticas. Análises dos mecanismos linguísticos, análises das construções de sentido e análise de alguns conteúdos que não caem tanto no exame de qualificação, mas caem sim no exame discursivo. Mas a gente vai falar disso mais pra frente. Alana, como que eu sei se o meu curso ele tem língua portuguesa como específica ou não? A UERJ ela vai divulgar quais são as matérias específicas de cada curso, mas normalmente não muda. Então você pode olhar dos vestibulares antigos em que a UERJ cobrava discursiva e pode ver lá os cursos que cobram a discursiva de língua portuguesa. Gente, eu já coloquei aqui pra adiantar pra vocês um material que é referente ao vestibular de 2019. No vestibular de 2019, teve o exame discursivo com a planilha dos conteúdos, das disciplinas cobradas nas provas discursivas de acordo com os cursos. Então, já vamos dar uma olhadinha aqui em quais foram os cursos que cobraram, né, a prova de língua portuguesa e, consequentemente, o livro de língua portuguesa. Deixa eu digitar aqui. Ó, a gente tem artes visuais, direito, história da arte, jornalismo, relações públicas e... Espera que tem mais. Letras, inglês e literaturas, temos também. Letras, português e alemão, português e espanhol, português e francês, português e italiano, português e japonês, português e latim, português e literaturas e letras na UERJ de São Gonçalo. E temos também pedagogia na UERJ do Rio. Então, acho que são esses só. Isso mesmo. Então são esses os cursos que cobram língua portuguesa, tá bom? Por fim, mas não menos importante, a pergunta que não quer calar. Alana, onde eu acho esses livros? Vocês até botaram aqui nos comentários, né, no outro vídeo. Gente, você tem que comprar. É isso, tem que comprar. Quando você vai pra faculdade, por exemplo, ninguém vai te dar caderno, caneta, lápis, você vai ter que ir lá na papelaria e comprar. Você vai ter que tirar xerox. A mesma coisa no vestibular, gente, é material de estudo. Agora, a gente tem sim bastante acessibilidade, até quem tem Kindle, né, porque a gente consegue comprar os livros digitais com um preço bem mais barato. São livros que, de modo geral, são mais acessíveis, né? Com exceção ao livro do primeiro exame de qualificação, que eu vi que uma galera aí não tava conseguindo achar. Mas, gente, de resto, assim, não tem muito com o que se preocupar, não. Tenho ótimas expectativas. Nós vamos ter os nossos aulões sobre os livros, com exercícios. Então, podem ficar tranquilos. E, infelizmente, as vagas vão ter que ser limitadas, gente, aos primeiros inscritos, né? Igual a gente fez no ano passado. Mas vai ser suficiente pra gente se preparar. Eu espero que isso possa ajudar vocês. Me segue lá no Instagram pra você não perder essas inscrições pros nossos aulões e pra você continuar acompanhando as novidades. É isso, gente. Beijo pra vocês. Tchau.